Isso, bom, graças a Deus, a nossa aula aqui de teontologia. Como a gente já descobriu, teontologia é a ciência que estuda sobre Deus. Nós não estudamos Deus, nós estudamos sobre Deus e a nossa teontologia ela é bíblica, quer dizer, nós queremos saber primeiro o que a Bíblia diz. Depois que a gente já descobriu o que a Bíblia diz, a gente pode partir para outras religiões e outras filosofias, porque nós temos que ter a segurança das Escrituras para falar sobre Deus. É teologia cristã. Teologia cristã ela se baseia na Bíblia. E existem outras metodologias, outras ciências para se falar sobre Deus, mas se a gente não conhece nem o que a Bíblia fala, como é que a gente vai falar aquilo que a Bíblia não fala? Eu dou aula de filosofia para o ensino médio, aí eu digo para os meus alunos o seguinte: eu só converso com uma pessoa que diz que é ateu depois que ele leu pelo menos 3 livros das religiões. Depois que ele leu a Bíblia toda, o Velho Testamento todinho, o Novo Testamento todinho, depois que ele leu o livro dos muçulmanos, que é o Alcorão, e depois que ele estudou tudo que ele tem que estudar sobre o hinduísmo. Depois que ele estudou tudo que ele tem que estudar sobre cristianismo, judaísmo, islamismo e hinduísmo, aí eu começo a conversar com ele como se ele fosse um ateu. O que significa? As pessoas se declaram ateus sem nunca ter passado pela experiência teológica, a experiência da investigação sobre Deus. E de igual forma, tem muita gente falando que conhece Deus ou não conhece Deus, sem sequer ter estudado o Deus da Bíblia. Vamos estudar primeiro sobre o Deus da Bíblia. E o que acontece? A teontologia ela é essa ciência que ela vai ter essa liberdade para fazer o estudo sobre o que Deus revelou para nós. O que é que Deus revelou para nós? A sua existência. Toda a Bíblia é um argumento de fé sobre a existência de Deus. Se Deus não consegue convencer você de que Ele existe a partir do argumento da fé, o que é que Ele vai fazer para provar? O que Ele vai fazer para provar? Aí o que acontece? Surgiram os teólogos, que são teólogos ateus. Olha a pegadinha. Ele é teólogo, ele estudou sobre Deus, ele se formou como sendo teólogo, mas ele perdeu a fé. Ele perdeu a fé na Bíblia, ele perdeu a fé nas Escrituras, ele perdeu a fé no Velho Testamento e no Novo Testamento. E agora, como que ele faz para recuperar a fé dele? Ele vai para a filosofia. Bem, ele vai para a filosofia. A filosofia ela é a ciência que ela utiliza a razão para poder diminuir os absurdos. O absurdo é aquelas coisas que não tem muita lógica, não dá para pensar aquela coisa que falaram. A filosofia ajuda a raciocinar, ajuda a pensar. E assim surgiram 4 argumentos, que está aqui na página 29, bem? 4 argumentos filosóficos da existência de Deus. Filosóficos por quê? Porque são teólogos que querem continuar crendo em Deus, mas não conseguem. Não conseguem. Vão para a filosofia. E a filosofia trouxe de volta para eles razões para eles crerem na existência de Deus. A Bíblia não foi suficiente. Ou então, esses mesmos teólogos, depois que recuperaram a fé, aí eles querem agora trazer de volta pessoas que também perderam a fé como eles. Essa que é a função da teologia. Primeiro, dar um ensino normativo. Vou escrever aqui, normativo. Ou teologia normativa, tá? Teologia normativa. Para você que crê a Bíblia, é isso aqui, é o normal, é a norma, é a normatização. Você não precisa de mais nada, só a Bíblia te basta. Estudei a Bíblia, cheguei num ponto em que a Bíblia não está sendo suficiente, eu não consigo mais acreditar só na Bíblia. Aí você vai em busca da razão. Que tipo de razão? Razão filosófica. Filosófica. Aí você já não tem mais uma teologia normativa, você tem uma alternativa, tá vendo? Teologia alternativa. O que é a alternativa? Além da Bíblia, não basta só a Bíblia, eu ainda preciso de mais uma ciência, que é a filosofia. Você tem a normativa e a alternativa.
Nessa teologia alternativa, cabe a filosofia. Como que os filósofos fazem? Eles começam a estudar o mesmo material, que é a Bíblia, mas eles começam a estudar outros livros também, e outros pensadores, e ouvir mais pessoas. Depois de muitos e muito tempo, aí recupera um pouco da sua fé, não por causa da Bíblia, recupera um pouco da sua fé porque Deus usou outro jeito de convencer ele. Afinal de contas, se Deus criou a inteligência para ser utilizada. Se um dos artifícios da inteligência é a desconfiança é um artifício da inteligência. É para a gente não ser enganado por todo mundo o tempo todo. É difícil enganar a gente. Por isso que Deus deu inteligência. Inteligência para você poder aprender a andar, falar, conversar, concordar, discordar, perguntar, ir em busca das respostas, desconfiar das respostas. Para isso serve a inteligência. Graças à inteligência que nós estamos aqui. Tem livro, tem internet, tem transporte, tem um mundo tecnológico. Graças à inteligência a gente não está vivendo nas cavernas. Graças à inteligência a gente conversa não só em português como em outras línguas também. Graças à inteligência a gente está com dificuldade na visão, a gente vai lá e faz um instrumento chamado óculos. Graças à inteligência a gente não usa só o cavalo, a gente coloca lá 16 cavalos e chama isso de motor. Coloca gasolina e pé no mundo. É a inteligência que fez isso. Se Deus fez a inteligência, vamos usar. Chega no momento que a inteligência vai duvidar da Bíblia. Por quê? Porque tem alguns pontos na Bíblia que não está claro. Não está muito claro. Está difícil. Aí o que você faz com isso? Aí você pode ir para a teologia alternativa. Na teologia alternativa encontra aqui o método filosófico. E depois você vai, através da própria filosofia, recuperar a fé. Recupera a fé, porque ela vai ensinar para você 4 argumentos, tá bem? A favor da existência de Deus. Primeiro argumento, vocês leem aí, cosmológico, tá? Ó. Cosmológico. O que é o argumento cosmológico? Bem, eu olho para o mundo, no grego, que é o idioma que foi escrito a Bíblia e o Novo Testamento. No grego existe uma palavra que é cosmo. Cosmo é mundo, tá? Mundo. Eu olho para o mundo, aí diz assim, ó. Considera o fato de que toda coisa conhecida do universo tem uma causa. Portanto, arrasou o argumento, o próprio universo deve também necessariamente ter uma causa. E a causa do universo, tão grandioso, só pode ser Deus. O argumento cosmológico é de que o mundo tem que ter tido um princípio. Alguma coisa causou o mundo. Você tem causas e efeitos. O universo é o efeito. Quem foi que causou a criação do universo? Aí você vai remontando. O pessoal vai lá para a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang seria o marco zero, né? Marco zero. Quer dizer, o Big Bang é uma grande explosão que aconteceu e dessa grande explosão é que surgiu o cosmos, o universo. Aí uma pergunta de criança de 5 anos de idade. E quem causou o Big Bang? Tem que ter alguma coisa para causar o Big Bang. Alguma coisa. Aí o pessoal ferrado no ateísmo, que não quer acreditar na existência de Deus, fala que a matéria foi criada da antimatéria. Então, o cosmos ele é matéria, certo? Então você tem aqui, ó, a matéria foi criada pela antimatéria. Aí a mesma criança de pergunta, a mesma criança de 5 anos faz a outra pergunta: quem criou a antimatéria? Ora, aí você continua nesse mesmo pensamento falando o seguinte: como que aquilo que não tem matéria consegue criar aquilo que tem matéria? Você vai para a biologia. Aí na biologia você vai perguntar: é possível que um ser inorgânico ele gere uma vida orgânica? Ou seja, uma pedra pode gerar um sapo? Porque a pedra é um mineral, certo? Pertence ao reino mineral. Mas o sapo não. O sapo ele pertence ao reino animal. Ele é um ser orgânico. Dá para uma pedra gerar um sapo, um girino, um ser unicelular, uma alga? Quanto tempo vai demorar isso aí? Vamos deixar a pedra aqui?
por milhares e bilhares de anos? Não, do inorgânico não pode vir o orgânico. Ponto. E como que do imaterial, da antimatéria, vai vir a matéria? Aí a lógica fala, não cabe. Não cabe. E por esse argumento cosmológico, também de causas e efeitos, a gente fala, alguém tem que ter gerado a antimatéria. Aí, esse alguém ou alguma coisa é que a gente vai chamar de Deus. Esse alguém ou alguma coisa anterior à antimatéria. Alguma coisa que deu origem para a antimatéria. Foi a matéria? Não. Foi a outra antimatéria? O que foi? Você tem o primeiro argumento. Só que não basta. Vocês perceberam que não basta? A razão ainda não conseguiu pensar. Aí vai para o segundo argumento. O segundo argumento é chamado de teleológico, tá bem? Teleológico. Página 29 do livro, ó. Teleológico. Esse argumento teleológico concentra-se na evidência da harmonia e da ordem e do planejamento do universo. Como o universo parece ter sido planejado com um propósito, deve necessariamente existir um Deus inteligente e determinado que o criou para funcionar assim. Teleológico significa que você consegue entender o cosmos. É a finalidade. Tudo tem uma finalidade específica na natureza. Tudo. O mundo ele é inteligível, dá para você entender. Tem em cima e tem embaixo. Tem o claro e o contrário do claro, o escuro. Tem aquilo que está perto e o contrário do que está perto é o que está distante. Tem aquilo que está parado e o contrário do que está parado é o móvel. Eu consigo entender. Tem uma lógica funcionando. A lógica do planeta, a lógica da Lua, a lógica do Sol, a lógica do cosmos, a lógica do nascimento de uma criança, a lógica da morte, a lógica das 4 estações do ano. Vamos supor que vocês nunca tivessem estudado nada, fossem os primeiros habitantes do planeta. Vocês, através da inteligência, começariam estudando os minérios, as plantas, os animais, os astros, a vida humana, e vocês entenderiam isso. Quer dizer que tem uma razão, uma inteligência na natureza. Ó, tem uma razão. Aí pronto. Se a natureza tem uma razão, qual que é a causa desta razão? Algum ser inteligente criou um mundo inteligível. Para que o mundo seja inteligente, alguém inteligente tem que ter criado ele. Você chega aqui, tá bom? Aí o professor de matemática, ele fala para você, vem aqui e me dê o resultado desta soma. O 2 não saiu do nada. O sinal de mais não saiu do nada. O sinal de igual não saiu do nada. Uma pessoa inteligente fez o primeiro cálculo pela primeira vez na vida. Aí ele pegou 2 dedos, mais 2 dedos, ele contou 1 por 1, deu 4. Ótimo, deu 4. E ele vai deixar esse negócio aqui. Pronto, deixou esse número aqui, 2 mais 2 igual a 4. Daqui a algum tempo, vem uma criança e vai fazer a mesma conta. Ele pega aqui, pega os 4 dedinhos dele, 1, 2, 3, 4, ele vai colocar o mesmo número 4 aqui. Por quê? Porque alguém inteligente criou isso aqui. E quando uma coisa é inteligente, basta você usar a mesma metodologia, o mesmo caminho, que você também vai fazer a mesma coisa. Quer ver? Você não sabia lavar a louça. Sua mãe falou, vem aqui, sobe nessa cadeira, abre a torneira, pega a bucha, pega o detergente, segura o prato direito, abre direito a torneira, abre pouco a torneira, ensaboa primeiro as colheres, ensaboa os copos, ensaboa os pratos, abre um pouquinho, enxágua, tira o sabão. Metodologia. Se você usar essa mesma metodologia, você vai conseguir ensinar todas as pessoas do mundo a lavar prato. Do mundo. Não precisa saber nem ler, nem escrever, nem nada. É só segurar o prato, o sabão e a esponja e abrir a água. Ah, mas não tem torneira aqui, vamos no rio. Não tem torneira, vamos no rio. Vamos ensinar a lavar os trem lá no rio. A água lava? Lava. Ó, água molhada, fogo queima. Isso é inteligência.
Então o que a gente descobriu? Que existe uma inteligência no mundo, que é um mundo inteligível, você pode estudar e pode ensinar, e isso aí é incontestável. Prova de que tem que ter um criador inteligente para ter criado a primeira inteligência. Segundo argumento. Vocês perceberam que o argumento ele é filosófico. Bem? Ele é filosófico. Aí vai para o terceiro argumento. Argumento ontológico. Eu gosto de lousa assim, ó. Tá? Lousa assim, que não tem como eu ficar seguindo a linha. Né? É igual meu caderno. Se eu pegar um caderno, fica desse jeito. Não fica de baixo assim, tudo quadradinho, não. Só no computador mesmo. Na lousa fica espalhado. Argumento ontológico. Todas essas palavras aqui, elas são gregas, tá? Ó, ontos, pessoa. Tele, finalidade. Cosmo, mundo. Tá bem? Todas elas são palavras gregas. Aí você percebe que todas elas têm a palavra logia, lógico, lógico. O que significa? O estudo sobre o cosmos, estudo sobre as finalidades, sobre a inteligência, estudo sobre as pessoas, os seres. Aí vem o terceiro argumento. Argumento ontológico. Parte da ideia de Deus definido como um ser maior do que qualquer coisa que possa imaginar. Depois, arrazoa que a característica da existência deve pertencer a tal ser, pois maior é existir do que não existir. O argumento ontológico ele é extraordinário. Por quê? Porque nós não somos os primeiros seres do mundo. Nós não somos os únicos seres do mundo. Existem os seres que são plantas, planta é um ser. Existem os seres que são animais. Alguns animais são da água, outros animais são do ar, e outros animais são da terra, outros animais do lodo. São seres. E temos nós, seres humanos aqui, que a gente tem muitas habilidades, entre elas a razão. Só que nós não somos os primeiros seres. Tem uma turma que veio antes da gente aqui. E essa turma que veio antes da gente vai nos levar até que tempo? Até a pré-história? Pode ser. Até a pré-história. Vamos supor que fosse verdade. Vamos supor que você perdeu a fé, que você não crê na Bíblia. Vamos supor que você não crê que Adão e Eva foram o primeiro casal humano e que aconteceu a evolução das espécies. Vamos supor, você perdeu a fé, agora você quer recuperar. Nessa evolução das espécies tem que ter tido um primeiro ser. Aí lá vem a biologia de novo para dizer o seguinte: os primeiros seres eles eram unicelulares, eles não eram pluricelulares. Quer dizer que eles não eram igual a gente, complexo. Eles eram uma célula só, uma célula. Nós não temos uma célula só, nós temos milhares de células. O primeiro ser, ele tinha uma célula só. Aí a gente pergunta, e da onde que surgiu essa primeira célula? Da água. Da água. Então a água, ela gerou um ser vivo? Isso combina com a Bíblia? Combina. A Bíblia diz, produzam as águas seres de acordo com a sua espécie. Então os peixes foram criados pela água. E você continua descrente. E os dinossauros? Eu acredito na existência dos dinossauros. Disse Deus, produza a terra animais segundo a sua espécie. Está lá. E aquela raça pré-humana, pré-adâmica de homens das cavernas, que não era nem humano nem macaco, mas era mais do que macaco e menos que um humano. Como que explica isso aí? Produza a terra. A terra produziu esses seres. Produz a terra. E as aves do céu? Deus disse que hajam aves aí voando entre os céus, com a natureza aérea, feitos do ar. Disse Deus. Está tudo combinando até agora. A minha fé está voltando. Porque eu já tenho um argumento cosmológico, já vi que esse mundo aqui tem que ter tido uma origem, e se eu for até a antimatéria, eu tenho que chegar num ser. Eu já vi que ele tem uma inteligência, uma razão, uma lógica, e agora eu já estou vendo que todos os seres, eles têm uma origem, e essa origem, ela se combina muito com a Bíblia, porque a Bíblia está dizendo isso aqui. Eu estou voltando a crer. Eu era descrente, eu era ateu, tinha perdido a minha fé, e agora a ciência está me levando de volta para a Bíblia. A ciência está tendo que bater continência. Ela está tendo que admitir que os seres, o ontós, o ser, ele exige
a existência de um ser anterior. E se existe um ser menor, deve existir um ser maior. Se existe um ser menor que é inteligente, tem que ter um ser maior que é inteligente também. A filosofia está argumentando que tem que existir um ser que é maior do que todos, que é maior do que o cosmos, o mundo, que é maior do que as finalidades, que é maior do que a natureza, que é maior que os seres humanos, e esse ser nós chamamos de Deus. Estou sendo vencido pela lógica, estou sendo vencido pela ciência, estou sendo vencido pela razão. A filosofia está trazendo a fé de volta. Aí vai para o último argumento, ou quarto argumento. Tem mais também, mas aqui por hoje já basta para a gente abrir uma discussão, tá? A gente tem essa metodologia de explicar, mas os irmãos, na hora que tiver a dúvida, vocês levantem a mão que eu vou dar a palavra a vocês, e os irmãos e as irmãs. Eu já até contei bastante vantagem de vocês por aí afora, tá? Parabenizando vocês, realmente é uma surpresa a presença de todos vocês aqui, o grande número de irmãs também, de irmãos, né? Parabéns, estou bem empolgado, graças a Deus pela presença de vocês. Argumento moral, eu já estou quase vencido, minha fé está quase voltando, já estou voltando a ler a Bíblia, por causa que eu estou vendo compatibilidade entre a filosofia e a teologia. Aí vem o argumento moral, que é para poder dar o golpe final, tá? É para dar o grande soco do nocaute. Argumento moral, parte, tá bem, do senso humano, do certo e do errado, e da necessidade da imposição da justiça, e raciocina que deve necessariamente existir um Deus que seja a fonte do certo e do errado, e que vá algum dia impor a justiça a todas as pessoas. O argumento moral é justamente esse negócio de que se existe o amor que eu tenho, o amor é um sentimento, tá bem? O amor é um sentimento. Esse amor aqui, que é um sentimento, ele sempre é um amor para fora de mim. O amor sempre se dirige para fora de você. Sempre. Ele sempre se dirige para uma outra pessoa. Seu filho, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus avós. O amor sempre faz isso. Não tem como você falar de amor próprio e chamar de amor. Por quê? O que é amor próprio? Egoísmo. Tá? Egoísmo. Isso aqui é chamado de amor próprio. É quando o seu ego está no centro das atenções. Egoísmo. O amor sempre é direcionado para alguém. Sempre. Deus amou o mundo de tal maneira. Assim como o pai ama o filho ama o pai. Então é sempre direcionado para fora de você. Você não pode chamar Deus de egoísta. Porque se Deus fosse egoísta, ele jamais teria nem criado o mundo, porque o egoísta ele não divide nada com ninguém, é nada, ele não divide nem espaço com ninguém, ele não divide a atenção dele com ninguém. Só o fato do mundo ter sido criado já mostra que Deus não pode ser egoísta, ele criou o mundo. E o egoísta, ele quer o bem só para ele, não é o caso do mundo. O mundo, ele é bom para todo mundo. E a chuva? Para todo mundo. E o sol? Para todo mundo. E o sono? Para todo mundo. E a comida? Para todo mundo. E a saúde? Para todo mundo. Quem é que deu essa coisa boa para todo mundo? Alguém que ama. Se eu tenho um amor menor, que é o amor do ser humano pelo ser humano, tem gente que ama até as formigas. Eu amo as minhas formigas. Eu amo as minhas tartarugas. Eu gosto tanto do meu cachorrinho. Tem gente que tem cobra dentro de casa. Eu gosto das minhas cobras. Né? Ame as baleias. Tem gente que ama até, sei lá, ama suas plantinhas. Amo as minhas plantinhas. Converso com elas. Se você conseguir amar até coisas inanimadas que não correspondem para você, e o ser humano que diz de volta para você: eu também te amo, eu também te quero, eu também vou te proteger, eu também vou cuidar de você, eu quero casar com você. Aí o amor aumenta. O amor aumenta, aí o amor ele vira aliança, vira símbolo. Aí esse mesmo amor vira cuidado, vira proteção. Esse mesmo amor ele vai aumentando. Aí pronto, esse mesmo amor vira uma família. Por quê? Homem e mulher, união conjugal, união íntima, filhinho, menininho, menininha, casa cheia. Pronto. Meninos crescem,
se apaixonam, casam, netos. Pronto, aí o amor pelo neto então vira aquela coisa exagerada e incompreensível. Ah, você não era assim comigo, agora com esse netinho seu aí, você é tudo isso aí. Quer dizer, o amor de avô e vó já modifica totalmente. O pode tudo não faz assim com o menino, né? O que você está fazendo? Modificou. Então, a existência deste sentimento, ele nos coloca numa questão ética, que é certo amar ou é certo odiar? Sem ninguém falar nada para você, aí você diz, certo é amar, odiar não, porque se o amor constrói, o ódio destrói. E se eu não quero ser destruído, o que eu não faço pelo outro? Eu não destruo o outro. Se eu quero ser amado, eu amo a outra pessoa também. E se esse amor ele vai se juntando de pessoa em pessoa, a gente vira uma comunidade. Viramos uma comunidade. E nesta comunidade a gente vai expandir cada vez mais o nosso amor, até que a gente crie uma comunidade humana de pessoas que amam. Um mundo de pessoas que amam. E o amor ele é sempre transcendente. Ele vai se expandindo. Por isso a gente entende que o amor tem que ter uma origem. E ele se origina em quem? Em alguém que ama. Quem amou primeiro? É assim que a gente lê a Bíblia, que é o argumento da Bíblia. Já voltei para a Bíblia, dei uma volta na filosofia, procurei o que estava faltando, encontrei alguma coisa e volto para a Bíblia e encontro a Bíblia dizendo: nós o amamos não porque a gente amou ele primeiro, ele é que amou a gente primeiro. Então nós o amamos porque ele nos amou. E por que ele amou primeiro? Porque ele é antes de todo mundo. Ele amou. E o amor provoca o amor. Tem até um místico chamado São João da Cruz, tá? São